em ambiente gráfico. Tendo as permissões adequadas, senhas adequadas, eu consigo trabalhar bem essa parte do ambiente gráfico e do ambiente caractere. Vamos considerar que do ambiente gráfico para o caractere, que era 100% para um e 10% para outro, vamos considerar uma vantagem hoje do ambiente gráfico. O ambiente gráfico eu consigo fazer 70% das coisas que eu preciso fazer no Linux, ou mais. Eu estou dizendo 70% para não ser tão radical. Mas, dentro do ambiente gráfico e do ambiente caractere, eu consigo, com 70% do meu ambiente gráfico, resolver grandes coisas que eu precisava fazer via comando. Neste ambiente gráfico, eu também consigo utilizar recursos como e-mail, processadores de texto, planilhas e outras aplicações que nós vamos ver. Temos pergunta, Tati? Temos sim, do Paulo Sapé, o aluno Kedson. O que, por exemplo, pode ser feito no ambiente de caracteres que não pode ser feito no ambiente gráfico? Boa tarde, Kedson. Não é que não possa ser feito. A grande maioria das funções podem ser feitas nos dois ambientes. Eu separei para que nós possamos entender. Mas alguns recursos, algumas formatações ou alterações a nível de kernel, a nível de desenvolvimento dentro da ferramenta, que é uma ferramenta livre, eu não posso fazer em ambiente gráfico. Mas a nível estrutural do Linux. Não a nível operacional. Nós estamos falando no nível operacional. Então, no nível operacional, eu tenho essa separação para que a gente possa entender. Né? E, por exemplo, se o meu ambiente gráfico tiver com todos os acessos, eu estiver usando o usuário principal, que a gente chama de usuário root, o usuário principal no meu ambiente gráfico, eu tenho acesso a todos os recursos. Só que algumas coisas eu não consigo, por exemplo, editar arquivos de uma forma apropriada no ambiente gráfico. Por quê? Porque se eu abrir um arquivo de texto dentro de um ambiente gráfico, ele vai assumir uma formatação que é a formatação do ambiente. Ou seja, ele pode mudar uma linha, incluir um espaço ou colocar algum caractere diferente. E aí eu vou ter problemas de configuração. Recomendado fazer em ambiente gráfico, em ambiente caractere, algumas alterações. Ok, mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais nenhuma outra dúvida. Obrigado. Então, voltando a essas relações gráfico e ambiente caractere, também tem o lado pessoal, né? O usuário define sua forma de trabalhar. A gente não está criando aqui um paradigma de trabalho. Eu posso trabalhar conforme a forma que eu me sinto mais à vontade, a forma que me agrada mais, que me desperta mais a curiosidade. Por quê? Porque é essencial que nós tenhamos curiosidade. É essencial que busquemos informações. Então, eu não posso me restringir a uma metodologia, né, de eu vou usar meu ambiente gráfico só para fazer isso. Quando eu tiver uma necessidade de usar um ambiente caractere, eu não vou poder utilizar. Por quê? Porque eu não me empenhei no aprendizado dos dois ambientes. É necessário buscar o conhecimento nas duas frontes de informação. Mas você opta pelo que você quer fazer, que é um direito de cada um. Vamos tratar algumas diferenças do Ubuntu em relação a outras distribuições. Baseado em Debian, né, nós temos um ponto extremamente positivo. Como eu falei para vocês, o Ubuntu, sendo baseado em Debian, ele incorpora essa estrutura, ele traz para o ambiente de trabalho dele a estrutura do Debian. Logo, o Debian hoje é uma das distribuições
mais aceitas no mundo. Né? Nós temos características que fazem com que essa distribuição seja uma das bem mais conceituadas do mundo. Hoje, com recursos avançados de tecnologia na concepção do próprio Debian, né, trazendo de outras distribuições, trazendo do próprio Unix essa estrutura, o que acontece? Sendo o Debian altamente aceito dentro do ambiente tecnológico, por conta das suas características de alta tecnologia, logo o Ubuntu, que é baseado no Debian, vai incorporar isso também, vai trazer isso para o mercado, vai trazer isso para o seu ambiente de trabalho. Então, quando alguém pensa em usar o Linux, usar uma distribuição Linux, normalmente essa pessoa observa uma distribuição, ou alguém informa uma pessoa da área, olha, use essa distribuição. Por quê? Por este fim. Use o Ubuntu. Por quê? Porque ele é baseado em Debian. Temos pergunta, Tati? Tenho sim, do aluno Kedson, do Paulo Sapé. Por que no Ubuntu ou qualquer outra distribuição do Linux podemos abrir um malware e verificar um código-fonte e o sistema não sofre danos? Há um detalhe que nós conversamos na nossa aula anterior, que os sistemas operacionais, eles são baseados em estrutura de arquivos. O Windows, por exemplo, ele usa uma estrutura chamada FAT, F-A-T, ou FAT, F-A-T. O Windows usa uma estrutura chamada EXT. Isso determina como o meu arquivo é lido e pode ser utilizado dentro do ambiente que ele está. Ou seja, se eu abro qualquer que seja o arquivo, não vou nem usar esse exemplo seu do malware ou de um Trojan ou de qualquer outra coisa, um arquivo comum, um arquivo de texto que é gravado somente para ler em FAT32 ou FAT, ou no ambiente Windows, e forço a abertura dele no Linux, ele pode abrir com caracteres normais ou caracteres estranhos, né? Mas esse arquivo não tem ação nenhuma sobre a estrutura atual do arquivo. É como, por exemplo, uma coisa muito simples para a gente entender e ilustrar isso aí. No pacote Office da Microsoft, eu tenho o Office 2003 e tenho o Office 2007. Toda vez que eu abro um arquivo do 2003 no 2007, ele vai me dar um aviso. Esse arquivo foi criado numa versão anterior. Você quer mudar esse arquivo para a versão atual ou não? Então são versões diferentes. No caso dos sistemas operacionais, ele só não pede para você mudar. Ele pode até abrir, ver, ler, mas a estrutura daquele arquivo não consegue ler nem alterar as informações de um arquivo, de uma estrutura que ele não conhece. Então, se ele foi criado para o Windows, ele não conhece a estrutura do Linux. Logo, ele não vai conseguir alterar ou danificar qualquer coisa dentro do ambiente do Linux. Inclusive, se você tiver no ambiente Linux, de qualquer distribuição, no ambiente Linux, e tem aquela pasta compartilhada com os dois sistemas operacionais, com Linux e com Windows. Quando você estiver executando a aplicação, vou usar o seu exemplo, o malware ou o tipo de infecção, ou arquivo, ou vírus, quando você estiver usando aquela aplicação no ambiente Linux, mesmo os arquivos que estão numa pastinha lá, que são do ambiente Windows, eles não serão afetados. Por quê? Porque a estrutura de arquivo ali envolvida é a estrutura do Linux. Ok? Mais alguma pergunta, Tati? Não temos nenhuma outra dúvida. Obrigado. Então, voltando aqui para as diferenças do
Ubuntu em relação a outras distribuições. Agora nós estamos falando não do Ubuntu em relação ao Windows, a outro sistema operacional. Estamos falando dele em relação a algumas outras distribuições, que eu não citei para a gente simplificar esse processo. O Ubuntu ele é uma versão que é atualizada constantemente. Ele tem uma estrutura interessante nos pacotes de atualização, né? Se sua máquina estiver na internet, ele está lá todos os dias verificando quais são os pacotes. Ele baixa os pacotes para sua máquina, deixa lá e só instala se você autorizar.